Refração, né? Continuando, parte 2, o retorno da refração. Ah, bom, a ideia dessa aula agora é estudar os possíveis casos de refração, ou seja, como que a refração ela varia, ela muda de acordo com não só o meio, mas principalmente o ângulo de incidência, a forma como a luz ela está incidindo sobre o material, ok? Primeiro de tudo, a primeira incidência, que é aquela sem graça, não muda nada, chata. Primeiro tipo de refração é quando o ângulo de incidência da luz sobre o material ele é nulo, ou seja, a luz incide sobre uma superfície perpendicularmente, formando um ângulo de 90 graus. Eu já falei na gravação anterior, quando isso acontece, ela não sofre um desvio no seu trajeto. Por isso que é chato, sem graça, ela segue o mesmo caminho, é previsível. Então, sempre que a luz incide perpendicularmente sobre uma superfície, o seu trajeto não sofre alteração. Uma coisa importante: o seu trajeto não sofre alteração, mas o seu comprimento e a sua velocidade, estes se alteram. É apenas o caminho óptico que não vai sofrer um desvio. Agora, a frequência e comprimento, esses vão se alterar. É por isso que eu afirmo que vai ser refração. Não seria refração se, além do caminho, não houvesse mudança na velocidade e não houvesse mudança no comprimento, ok? Então, independente se muda o caminho ou não, eu sempre vou ter uma mudança na velocidade e sempre vou ter uma mudança no comprimento de onda da minha luz quando atravessa, quando muda de meio. Tá? Ah, Entretanto, se eu considerar, primeiro caso, a luz passando de um meio menos refringente para um meio mais refringente, já vai acostumando com essa palavrinha, refringente. Então, menos refringente, Na, mais refringente, Nb. Ou seja, Na possui um índice de refração menor que o Nb. Nesse sentido aqui, o meu desvio da luz ele vai tender a se aproximar da minha linha normal. Então, o ângulo de refração vai ser sempre menor que o ângulo de incidência. Então, se o A possui um índice de refração menor que o B, A é menor que o B, e o raio de luz vem através de A, então o raio de luz ele vem de um meio menos para um mais refringente, a tendência do desvio da luz é produzir um ângulo de refração menor do que o de incidência. Menor quanto? Menor, no máximo, 90 graus. Então, o menor ângulo possível de refração que eu posso ter é esse raio de luz refratado está se propagando sobre a linha normal. Nesse caso, nós dizemos que é o chamado ângulo limite, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, primeiro caso, raio de luz indo do menos para o mais refringente. A luz, ela se aproxima mais da linha normal, o raio refratado se aproxima mais da normal, e esse ângulo de refração, ele é menor que o ângulo de incidência, tá? E se fosse o contrário? Se fosse o contrário, eu teria uma abertura do desvio. Então, o ângulo de refração será maior que o ângulo de incidência. Então, quando a luz passa do meio menos para o mais refringente, ela se aproxima da reta normal. Segundo caso, agora o contrário. A luz passando do meio mais refringente para o meio menos refringente.
Então, nesse caso aqui, como eu mudei o meio, né? Agora a luz está vindo pelo meio A, que ele possui o índice de refração maior que o meio B, o meu raio de luz vai tender a se afastar dessa reta normal, dessa reta imaginária. Então, nesse caso, o ângulo de refração é maior que o ângulo de incidência. Então, se a luz vem do mais para o menos, mais refração, menos reflexão. Ah, legal. Quando ela vem do mais para o menos, mais refração. Quando vem do menos para o mais, menos refração. Ok? Então, quando a luz passa do meio mais refringente para o meio menos refringente, mais se afasta da reta normal, maior o meu ângulo. Reflexão total. Reflexão total, ele é muito, muito importante em diversas aplicações do nosso dia a dia, em diversos equipamentos. Como, por exemplo, a fibra ótica de cada dia, que nos dá a internet para estar gravando essa aula e mandando para vocês. Sim, o processo de fibra ótica é um processo de reflexão total. E a reflexão total, ela está associada diretamente à refração. Refração e reflexão são dois complementos. Um é consequência do outro. A total que eu estou falando. Como que acontece isso? Quando a luz ela incide sobre uma superfície, então uma interface entre dois meios, mas ela tem que estar vindo do meio mais refringente para um menos refringente. Ela pode sofrer uma reflexão total. Nesse sentido, então, vamos supor que eu tenha a minha luz vindo aqui, ó, do mais para o menos. A é menor que o B. Então, A ele é mais denso. Quando ele está na linha normal, ela não vai sofrer desvio nenhum. A gente já viu isso. Aqui ela está indo reto, como se nem existisse interface. Não sofre um desvio, mas vai sofrer uma alteração da velocidade, uma alteração do comprimento de onda. Agora, se eu inclinar um pouquinho, um cadinho essa lanterna, se eu começo a inclinar essa minha lanterna, aumentar o meu ângulo de incidência, eu vou ver que o meu ângulo de refração começa a aumentar também. Ó, eu mudei um pouco a posição, a luz já sofreu um desvio. Mudei um pouco mais a posição da lanterna, a luz sofreu um outro desvio. Tá vendo? Uma quebra no caminho, uma quebra no caminho. Então, alterando a posição da lanterna, eu já começo a ver a refração em todo o seu auge, né? Mudança de velocidade, mudança de comprimento e mudança de caminho óptico. Se eu altero ainda mais, repara, peguei a lanterna e puxei ela um pouco mais para cima. Esse raio refratado já está quase atingindo a interface, está quase atingindo a superfície. E se eu então ergo mais um pouquinho, então, ó, mover a lanterna, subir ela um pouquinho mais, essa minha refração é chamada como é praticamente uma reflexão, porque esse meu raio refratado, ele praticamente encosta, se propaga sobre a interface. Então, quando a lanterna está com esse ângulo de incidência, o ângulo de refração é praticamente 90 graus. Lembra que eu falei anteriormente que a gente sempre tem o parzinho refração e reflexão juntos? Então, para cada uma dessas posições da lanterna, eu estou tendo a reflexão. Quando eu coloco a lanterna aqui, eu vou ter a reflexão. Só que a refração, nós dizemos que não existe, porque a refração, o raio refratado, vai estar se propagando sobre a superfície. O que fica mais nítido não vai ser o raio refratado, vai ser o raio refletido,
E esse a gente consegue observar o refratado como está sobre a superfície, a gente não observa. Ele praticamente desaparece. Então, nós temos, para esse caso, uma reflexão total. E repara, ela acontece, um outro detalhe importante, sem que a minha lanterna esteja sobre a superfície do material. Então, estou tendo a reflexão sem refração, dado um ângulo bem específico de incidência. Então, nesse sentido aqui, esse ângulo I, que produziu essa refração de 90 graus, que produziu a chamada reflexão total, é denominado ângulo limite. Limite por quê? É o ângulo máximo que permite eu ter uma refração que é praticamente 90 graus. Se eu pegar um valor inferior, eu já começo a ver o raio refratado novamente. Se eu pegar um ângulo superior, eu já não tenho mais a refração. Tá? Como que eu calculo esse ângulo limite? Ângulo limite, considera lá, seno de 90, né? Ó, o ângulo refratado não vai ser 90 graus? Seno de 90 é 1. Ou seja, se eu fazer a divisão dos índices de refração, NA por NB, o valor do seno vai corresponder ao ângulo limite, que eu estou chamando de L agora. Então, seno do ângulo limite é igual à razão do índice de refração do menos para o mais. Do menos para o mais. Ok? Então, seno de L igual a índice de refração do menor dividido pelo maior. Em resumo, então, a reflexão total só pode acontecer, e isso é importante, quando o raio ele vem de um meio menos refringente para um mais refringente. Isso acontece quando o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite. Se for menor que o ângulo limite, eu tenho a refração bem nítida. Se for igual ao ângulo limite, eu ainda vou ter a refração, embora seja uma refração bem discreta, mas o meu raio refratado sobre a superfície do plano. Não está se espalhando pelo ambiente. Que é o que está, inclusive, bem mostrado nessa superfície. Então, conforme eu vou alterando a posição da incidência, esse meu raio refratado, ele vai se aproximando cada vez mais da superfície. Sobre a superfície, a gente praticamente não vê a refração, mas ela ainda existe, né? Está sobre a superfície. E qualquer ângulo de incidência menor do que o limite, eu só tenho a reflexão. Não existe mais refração. Algumas aplicações, observações desse fenômeno no cotidiano é a miragem e espelhamento de imagens. A miragem é quando, então eu tenho a minha luz incidindo sobre uma superfície que ela é refletida em direção ao asfalto. Mas como o asfalto está muito quente, ele vai produzir uma camada de ar quente sobre ele, e essa camada de ar quente sobre a superfície vai criar uma refração. E essa refração vai criar a miragem de ver essa imagem distorcida e pegando, né? Você pensa em miragem, você pensa em deserto, como se tivesse molhado, como se fosse um oceano. Na verdade, é uma imagem distorcida do objeto, né? Aqui no caso do carrinho, eu vou ter a miragem, a falsa imagem que esse carro ele está distorcido, ele está bem menor do que é o carro original. Então, é basicamente como ocorre o fenômeno da miragem. A refração da luz nas camadas de ar quente próximas ao solo, que chegam até o nosso campo de visão. Outra aplicação, exemplo cotidiano, são os dióptros planos. Devido à refração da luz, a posição aparente de objetos dentro de líquidos é diferente da posição real.
Se a gente vê se a gente estiver para fora da piscina e olhar no fundo da piscina e ver, por exemplo, uma moeda, a gente vai ter a falsa impressão que a moeda está mais próxima da superfície do que realmente é. Que o fundo da piscina ele é mais raso do que realmente é. Isso acontece, essa miragem, essa falsa percepção, é um fenômeno de dioptria ou dioptro plano. Então, quando a luz que sai, a luz refletida por um objeto dentro de um líquido, atravessa do líquido para o ar e chega em nossos olhos, ela sofre uma refração. Os nossos olhos não conseguem perceber esse desvio da luz e acompanham o falso caminho óptico, vendo uma imagem em uma posição acima da posição original. Ou seja, eu tenho uma imagem deslocada, mais próxima da superfície. Como um observador não, né? Um mergulhador observador vendo pássaros voando acima da água. Para ele, o pássaro vai estar numa altitude bem maior do que realmente está, devido à quebra de caminho óptico, a quebra, o desvio da luz, quando sai do ar e vem para a água, atingindo os olhos do observador. Então, a dioptria, essa miragem de posição, ela independe da posição do meio que se origina. Se está vindo do menos para o mais ou do mais para o menos. É indiferente. Aqui, por exemplo, a luz está vindo do ar indo para a água, do menos para o mais refringente. Do peixinho, do fundo, a luz vinha do mais para o menos. Então, eu sempre vou ter a dioptria associada à refração. Eu achei essa imagem bonitinha, só isso. Enfim, foi tudo que eu expliquei até agora. E como que eu calculo, meu Deus, essa posição do objeto? Posição do objeto e da imagem. Nada mais é dioptria do que uma semelhança de triângulos. É uma semelhança de triângulos. Então, se eu tenho meu pescador, meu observador observando, né? Porque se é um observador, ele observa um peixe real, aqui, ele vai ver a sua imagem mais próxima da superfície. O que eu vou fazer? Eu vou brincar com esses ângulos de refração e de incidência e com os índices de refração do ar e da água. Eu posso afirmar algebricamente que a distância real do objeto à superfície, então P, a distância real do objeto à superfície, P, dividido pela distância da imagem à superfície, P', é igual à distância do pescador à superfície é igual ao índice de refração do observador dividido pelo índice de refração do objeto. Pensa o seguinte, objeto real não está na água? Então, P, índice do objeto, está dividindo. O quê? O índice de refração do observador pela posição que ele observa. Então, é uma razão. O que fica em cima? Só observador. Índice do observador, posição da imagem que o observador vê. O que fica embaixo? Posição do objeto e o índice de refração do objeto. Então, P' sobre P, N do observador, N do objeto. P' é o que é observado, então índice do observador. P é o que é observado, então índice do objeto. Ok? Bom, acho que com isso, então, a gente encerra essa parte de refração. Exercício de aplicação, provavelmente, próxima aula. Beleza?